E seguindo com as nossas aulas sobre duração do trabalho, hoje nós vamos falar sobre empregados que não se submetem ao controle de jornada, mas especificamente com relação ao gerente com poderes de gestão. Na aula anterior, eu fiz uma breve introdução falando sobre quais são aí os funcionários que não se submetem ao controle de jornada, e hoje a gente vai falar sobre os gerentes com poderes de gestão, tá certo? Vamos lá. Só recapitulando, gente, aqui no artigo 62, ele dispõe o seguinte, ó, não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. E no parágrafo único, dispõe o seguinte: o regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 deste artigo, ou seja, os gerentes, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo, acrescido de 40%. Bem, o que é o gerente com poderes de gestão? Ele é aquele que pode contratar, pode dispensar empregados, fazer contratação de financiamentos, empréstimos, fechar contratações, realizar reuniões com fornecedores. É ele que toca o negócio, é ele que toca a empresa, tá certo? Na ausência do empregador, é ele que toma todas as decisões de gestão empresarial. E a gratificação de função, ela não é compulsória, ou seja, não é obrigatória. Se houver, ela não pode ser inferior a 40% do salário. Tá? Então, aqui só frisando para vocês, ele representa a figura do próprio empregador. Tá bom? Outro detalhe que é importante: a mera nomenclatura não dispensa a anotação da jornada. Tá bom, gente? O que eu quero dizer com isso? Que ele tem que exercer de fato os poderes de gestão. Não basta o empregador, para não pagar hora extra, para não pagar intervalo, para não pagar os consectários aí das horas da jornada de trabalho, ele simplesmente colocar uma pessoa como gerente e falar que ele toma as decisões da empresa, sendo que, na verdade, tudo passa pelo empregador. Tá certo? Precisa ter número mínimo de subordinados? Não, isso é irrelevante. E o que precisa? Para configurar gerente com poderes de gestão, é indispensável a tomada de decisões do funcionamento e do futuro da empresa. Tá bom? É ele que, na ausência do empregador, ele que toca. Contrata, dispensa funcionários, contrata fornecedores, dispensa fornecedores, faz aplicação em banco, movimenta a conta bancária, compra, deixa de comprar, enfim, é ele que toma todas essas gestões, essas decisões de gestão do empreendimento, na ausência do empregador. Conforme dispõe aí o inciso 2, né, equiparam-se ao gerente os diretores e chefes de departamento ou filial. E aí, o gerente com poderes de gestão, ele tem ampla liberdade nos seus horários, de chegada, de almoço, de saída, finais de semana, tá bom? E, em razão disso, ele não tem direito às horas extras, intervalos e outras benesses. Veja só, o TST entende que não tem direito às horas extras se for realizado curso pela internet e à distância fora do horário de trabalho. Essa foi uma decisão do informativo 22 do TST. Foi um gerente geral de uma agência bancária em que ele realizava cursos pela internet e à distância fora do horário de trabalho e pleiteou as horas extras. E veja só qual foi a decisão do TST. Ó. Bancário gerente geral. Tempo despendido na realização de curso pela internet e à distância, fora do horário de trabalho. Horas extras. Indeferimento. Os cursos realizados por exigência do empregador via internet e à distância, fora do horário de trabalho, por empregado gerente geral de agência bancária, não ensejam o pagamento de horas extras.
porquanto o trabalhador que se enquadra no artigo 62, inciso 2 da CLT, não tem direito a qualquer parcela regida pelo capítulo da duração do trabalho. Com esse entendimento, a SBDI 1, por maioria, conheceu dos embargos, por contrariedade à súmula 287 do TST, e no mérito, deu-lhes provimento para excluir da condenação o pagamento das horas extras decorrentes da realização de cursos desempenhados via internet e à distância fora do horário de trabalho. É uma decisão do dia 20 de 9 de 2012. Tá? Por que eu trouxe essa decisão para vocês? Porque, não obstante o caso em concreto fazer referência sobre o gerente geral de uma agência bancária, nada impede que, de forma analógica, por analogia, seja aplicável essa decisão aos gerentes de empresas, tá bom? Então, é totalmente possível a aplicação dessa jurisprudência aí, no caso de gerente, não de banco, mas gerente de grandes empresas, de multinacionais, enfim, tá bom? Se realmente ele tiver, for um gerente com poderes de gestão, tá bom? Porque se não for, também não adianta nada. Veja só, por que não adianta nada? Só para explicar para vocês, porque lembra que eu falei para vocês que a mera nomenclatura não dispensa a jornada, o controle de jornada? Não adianta nada você colocar lá uma pessoa como gerente e ela não ter poderes de gestão, não poder decidir, não ter tomada de decisões. Descaracteriza, a nomenclatura não vai descaracterizar a questão da jornada. O que realmente caracteriza o gerente com poderes de gestão é ele realmente ter as tomadas de decisões, conforme eu já passei aqui para vocês. Beleza? Olha só. Controle de frequência não descaracteriza o enquadramento no artigo 62, inciso 2 da CLT. E olha só essa decisão aqui, ó. No caso em tela, não há controvérsia quanto ao fato de que o reclamante era gerente geral de agência. Tampouco se controverte que estava submetido à anotação das FIPs. A súmula 287 do TST traz a presunção de que o gerente geral de agência exerce cargo de gestão e, por isso, não se submete a controle de jornada, aplicando-se-lhe o contido no artigo 62, inciso 2 da CLT. Olha só. De fato, sendo gerente geral de agência, o empregado possui total liberdade no exercício de suas atividades, sendo autoridade máxima no local, com poderes de mando e gestão, estando todos os demais empregados da agência a ele subordinados. Conquanto se possa argumentar que a chamada FIPS tragam anotações de controle de horário, de modo a elidir a presunção incerta na parte final da súmula destacada, certo é que se destinam tão somente ao controle de frequência do empregado e não tem o condão de desnaturar a característica de autoridade máxima do gerente geral na agência, com toda a autonomia inerente à função. Veja só, essas FIPs eram fichas de informações de procedimentos, tá? Que os bancos, os bancos não, né? O banco, neste caso aqui que eu trouxe para vocês, ele anotava. Então tinha uma ficha lá e eles anotavam não o controle de horário, mas a frequência com que o gerente ia até a empresa, tá bom? E olha só o que eu falei para vocês lá atrás, ó. Desvirtuamento do cargo gera direito às horas extras ao empregado e submete o empregador ao pagamento de multas. Então, veja só, não adianta, que nem eu falei para vocês, não adianta o empregador, para se livrar do pagamento de horas extras e os consectários legais, colocar uma pessoa e falar assim, ó, você aqui vai ser gerente com poderes de decisão na minha empresa. E, na verdade, ele não manda nada, não tem nenhum poder de gerir a empresa. Toda vez que ele vai fazer a contratação no financiamento ou vai fazer a dispensa de um funcionário, ele precisa da autorização do empregador. Ou, às vezes, não é nem do empregador, às vezes é de uma outra pessoa que está abaixo do empregador, está entre ele e o empregador. Então, tudo que passar do gerente, passar para o empregador para ele aprovar, isso não é gerente com poderes de gestão. Tá bom? Então, neste caso, se ficar configurado o desvirtuamento da nomenclatura,
empregador, vai ter que pagar hora extra e ainda vai ser também sofrer um possível processo administrativo aí pelo o Ministério Público do Trabalho ou Ministério do Trabalho e Emprego para poder pagar uma multa em razão de fiscalização, tá certo? E olha só, uma outra coisa que é importante aqui, ó. O TST entende que o empregado que exerce o cargo de gestão, ele não está submetido ao controle de jornada, mas tem direito ao repouso semanal remunerado e folga em feriados, conforme informativo 149. Olha só, cargo de confiança, artigo 62, inciso 2 da CLT. Repouso semanal remunerado e feriados. Não concessão, pagamento em dobro. Incidência da súmula 146 do TST. Ó. O empregado exercente de cargo de gestão, inserido no artigo 62, inciso 2 da CLT, tem direito ao gozo do repouso semanal e à folga referente aos feriados com remuneração correspondente. Assim, caso não usufrua esse direito ou não tenha a oportunidade de compensar a folga na semana seguinte, o empregador deve pagar em dobro a remuneração dos dias laborados, nos termos da súmula 146 do TST. O objetivo do artigo 62, inciso 2 da CLT é excluir a obrigação do empregador remunerar como extraordinário o trabalho prestado pelos ocupantes de cargo de confiança. Mas isso não retira do empregado o direito constitucionalmente assegurado ao repouso semanal remunerado, previsto no artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal. Sob esse entendimento, a SBDI 1, por unanimidade, conheceu do recurso de embargos, por divergência jurisprudencial. Foi uma decisão do dia 17 de 11 de 2016. Bem, deixa eu voltar para cá. Então, vejam só, gente. Gerente com poderes de gestão. Eles têm que ter o quê? É indispensável que eles decidam pela empresa. Eles devem ter poder de gestão e de mando. Pode demitir, pode contratar, e quando eu digo contratar funcionários, contratar empréstimo, financiamentos, tirar dinheiro de uma conta e passar para outra para fazer aplicação, enfim, eles têm total liberdade em gerir a empresa. E, em razão disso, eles são dispensados da jornada de trabalho e devem, se houver, receber a gratificação, se houver, que a gratificação de função não é compulsória, tá certo? Ela não é obrigatória e, se houver, tem que ser acrescido de 40% do salário deles, tá certo? Hoje a gente falou sobre gerentes com poderes de decisão, os quais não estão submetidos ao controle de jornada. Na próxima aula a gente vai falar aí sobre aqueles empregados que exercem atividade externa. Um forte abraço e até a próxima aula.